Olá, pessoal, ficou mais fácil. Estudando as aplicações das integrais definidas, nós vamos ver a distância e o deslocamento, tá? Então, considerando, fiz um esboçozinho rápido aqui só para a gente visualizar melhor. Considerando um ponto inicial e um ponto final, se eu quero calcular o deslocamento dessa posição inicial até a posição final, basta eu fazer a diferença entre essas posições. Já se eu precisar calcular a distância entre a posição inicial e a posição final, eu vou precisar analisar o meu caminho percorrido. Então, olha só, embora o meu ponto de partida e o meu ponto de chegada sejam o mesmo, o deslocamento eu vou considerar só o ponto que eu saí final e o ponto que eu saí inicial. Na distância, eu posso dar volta, eu posso fazer curva, eu posso subir, eu posso descer até chegar no mesmo lugar. Ou seja, na distância eu vou ter que analisar todo esse meu caminho percorrido. Então, de imediato aqui pra gente, olha, o que é importante a gente ressaltar? Que distância é diferente de deslocamento, ok? Então, nós precisamos ficar bem atentos aos enunciados e observar se o exercício está me pedindo para calcular a distância ou se o exercício está me pedindo para calcular o deslocamento. Se o exercício me pedir para calcular o deslocamento, ótimo. Na verdade, está me pedindo para resolver a integral definida fazendo o teorema fundamental de cálculo, fazendo o f de B menos o f de A, a diferença entre esses dois pontos. Agora, se estiver pedindo para eu calcular a distância, eu vou primeiro ter que fazer o estudo do sinal dessa função e aí sim calcular as integrais em cada intervalo, em que ela variar o seu comportamento. Vamos ver isso no exemplo para ver como que a gente pode trabalhar. Vamos pegar aqui, olha. No primeiro exemplo aqui nós temos a seguinte situação. A função que descreve a velocidade de uma partícula é dada em metros por segundo por V de t, né, igual a t menos 5. Considerando o movimento dessa partícula no intervalo de 0 a 3 segundos, é possível determinar seu deslocamento nesse intervalo. Sendo assim, podemos afirmar que esse deslocamento em metros vai ser. Então, olha só, o que eu tenho aqui? O que está nos pedindo para calcular aqui, olha, é o deslocamento, ok? Se nós vamos calcular o deslocamento então vai ser a diferença desse intervalo, ok? Desses limites aqui, ou seja, é o cálculo da nossa integral definida. Então, nós vamos ter aqui, olha, que ela fala que é a velocidade, ok? Quando eu tenho a velocidade, eu quero achar a posição, aqui tem um rascunhozinho que eu costumo mostrar, que é bem rapidinho, tá? Então, por exemplo, eu posso ter nessa situação aqui a aceleração, a velocidade e a posição. Então, aqui, olha, eu posso fazer esse esqueminha aqui só para a gente pensar rapidinho aqui, fazendo uma revisãozinha rápida do que foi trabalhado em sala. Aqui eu derivo e aqui eu integro. Então, aceleração, velocidade e posição. Se eu precisar calcular a aceleração, eu vou derivar a velocidade. Se eu precisar calcular a velocidade, eu vou derivar a posição. Se eu precisar calcular a posição, eu vou integrar a velocidade. Se eu precisar calcular a velocidade, eu vou integrar a aceleração. É um ciclozinho assim que é fácil da gente brincar com ele e que nos ajuda a lembrar desses conceitos aqui. Bom, então olha só. Como eu vou precisar da posição aqui, olha, eu tenho a velocidade, né? Se eu preciso calcular, tá? Eu tenho a minha velocidade... Foi dada a velocidade, eu quero achar a minha posição, eu quero achar aqui, ó, o S de T. Ou seja, o que eu vou precisar fazer? Eu vou integrar a minha velocidade, ó. Se eu quero achar a posição, o que eu vou fazer? Integrar
a velocidade. Então, eu vou ter integral. O meu intervalo aqui é de 0 a 3. A função dada é 3t menos 5. A variação aqui, dt. Ok? Que minha função está em função de t. A minha posição aqui, então, vai ser integral de 3t menos 5 dt, variando de 0 a 3. Aqui vocês estão observando que eu estou fazendo o cálculo da integral aqui bem devagar, né? Porque a proposta do vídeo é justamente essa. Tratar bem passo a passo para que vocês possam sanar todas as dúvidas. Então, vamos lá. Integral de 3t mais 5. Eu vou ter 3t2 sobre 2 menos 5t. Isso aqui tudo variando de 0 a 3. Então, aqui, olha, como é que vai ficar isso aqui? S de t, então, vai ser igual a, fazendo f de b menos f de a, 3 vezes, vou colocar aqui indicado, 3 elevado a 2 sobre 2, menos 5 vezes 3, isso aqui tudo menos f de a. Ao substituir aqui vai dar 0. Então, aqui, ó, isso tudo aqui é o f de b menos o f de a. Só aplicando os intervalos ali. Então, a minha posição aqui, olha, vai ser 27 meios menos 15. A posição aqui vai ser, vou tirar o mínimo, vou ter aqui 27 menos 30. A posição aqui vai ser 27 menos 30 menos 3 meios metros, ok? Então, olha só, quando a gente considera, né, esse deslocamento, então aqui eu tô tendo o deslocamento, ou seja, aqui eu tô analisando, olha, do ponto inicial ao meu ponto final, o meu deslocamento do ponto 0 para o ponto 3, ok? Então, é só ficar atentos se está pedindo deslocamento ou a distância, ok? Continue assistindo os nossos vídeos. Nós vamos fazer no próximo um exemplo agora do cálculo da distância, para a gente poder perceber a diferença. E inscreva-se no nosso canal para receber as atualizações. Até o próximo vídeo.